Detetive A Voz das Gerais. Estamos aqui hoje para mais um episódio. Antes de a gente apresentar o nosso convidado ilustre de hoje, vou pedir a vocês que se inscrevam em nossos canais, deixe seu like, curtam, compartilhem, comente. A sua participação é muito importante para nós. Antes da gente começar aqui, vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Wanderson Gomes da Silva, delegado-geral, foi chefe de polícia, de detetive a chefe de polícia. O governador Fernando Pimentel anunciou hoje o nome do novo chefe da Polícia Civil. É o delegado-geral Wanderson Gomes da Silva. A nomeação será feita amanhã no Minas Gerais. Wanderson Gomes ingressou na corporação em 1984 como investigador. Atuou nas cidades de Pedro Leopoldo, Rio Paranaíba e Belo Horizonte, com destaque para a Divisão Especializada de Operações Especiais, DEOESP, que chefiava até hoje. E antes dele fazer a apresentação, já vou presenteá-lo aqui, como é de praxe do nosso canal aqui, com essa simples lembrança, viu, doutor? De coração, viu? Muito obrigado, Bia. Sucesso. Muito obrigado, hein? Ele guardar com o maior carinho. Tá certo. Então, se apresente aí para os nossos telespectadores, doutor. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, Bambia, pela oportunidade de um papo aqui, né? E tudo que se trata em torno da Polícia Civil, é um maior prazer, né? Que a gente possa comentar sobre a nossa gloriosa instituição. Vou me apresentar, para aqueles que não me conhecem, eu ingressei na Polícia Civil, na carreira de detetive na época, no ano de 1984, quando nós ingressamos na CADEPOL, Academia de Polícia Civil. Antes disso, é bom lembrar que, paralelamente ao concurso formal, nós tivemos uma seleção por resiliência dos candidatos, né? Eu tinha 18 anos e um mês quando me inscrevi para o concurso. O governo, então, da época, era o governador Francelino Pereira. Depois nós fomos fazer, chamado 2 anos depois, para as provas, né, seletivas, com o então governador Tancredo Neves. E só viemos a ser, né, nomeados, depois de curso de formação, com o governador Hélio Garcia. Nós passou por 3 governos para ser nomeado, doutor. Exatamente. E começamos, então, a ser nomeados e exercer a carreira policial efetivamente no mês de abril do ano de 1985. Da formação, na época da academia, formaram todas as carreiras policiais, à exceção de delegados que tinham sido formados no período anterior. Então, foram médicos legistas, peritos criminais, escrivães e detetives. Da minha turma, né, eram 13 turmas umas 15 turmas de investigadores, eram 645 detetives formados. E desses 645, 18 foram designados para a divisão de tóxicos e entorpecentes, na época instalado no segundo andar do Departamento de Investigações. TI. Eu estava entre os 18, era uma área que eu gostaria de atuar e tenho o maior prazer e orgulho de ter atuado muito tempo, né, na repressão ao tráfico de drogas, e isso já iniciou desde o meu começo de carreira. E eu fui designado, e até aquela época, até então, meu primeiro chefe foi um grande chefe que eu tive ao longo de toda a minha vida, boa parte da carreira policial. Tenho muito orgulho de ter sido, né, chefiado por ele e aprendi muito com ele. Doutor Antônio João dos Reis. O famoso doutor João Reis. E eu fiquei algum período na divisão de toxicopecentes. Depois houve uma alteração e nós fomos designados à delegacia de furto e roubos da Pouso Alegre 417, onde o doutor Reis foi chefiar e convidou alguns policiais para acompanhar naquela missão também. Ficamos alguns anos nessa área de tóxico e repressão aos crimes de patrimônio, furtos e roubos. Depois surgiu uma oportunidade dentro da Polícia Civil foi criada uma seleção interna para integrar o grupo anti-sequestro. E eu fiz o curso, fui selecionado, juntamente com mais 40 policiais, para compor a divisão de operações especiais. E depois de formamos, né, ficamos 10 meses na academia, fazendo um curso bem amplo, né, desde a parte tática, investigativa, uma excelente formação. E desses 40 policiais depois formados, ingressamos na divisão de operações especiais, que depois passou a ser subordinado ao DEOESP. Com a Constituição de 89,
estadual, né? Foi extinto o antigo DOPS, e esse DOPS se transformou em DOESP. E dentro do DOESP existia a Divisão de Operações Especiais, que tinha como principal missão, né, atuação, a repressão aos crimes de extorsão mediante sequestro. Naquela época, infelizmente, o Brasil sofria muito com essa modalidade criminosa. E Minas Gerais não era diferente. Então, a partir do início dos anos 90, aqui no estado, começamos a fazer uma repressão que surtiu grandes efeitos ao longo dos anos. Foi desarticular as quadrilhas que vinham praticar a extorsão mediante sequestro aqui no nosso estado. E muitas delas, Bambino, oriundas de outros estados, São Paulo e do Rio de Janeiro. E conseguimos, nessa década, grandes êxitos. Conseguimos sempre reprimir esse crime, que é um crime muito complexo, né, suas variáveis, e se tornamos uma referência de repressão qualificada ao combate ao crime de extorsão mediante sequestro a nível de Brasil, e tivemos até uma repercussão internacional. Talvez um policial, talvez o Cláudio Manuel, conhecido por muitos de nós, o Tafarel, fez essa recordação. A unidade da Polícia Civil, né, o DOESP, de Minas Gerais, saiu em 2 páginas da revista Times. E foi pra gente um reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos na repressão qualificada por cerca de uma década aqui em Minas Gerais. Muito bacana. E nessa época você ainda era detetive. Sim, eu fui detetive, depois tornamos investigadores. Agente de polícia, depois investigadores. E eu tive orgulho sempre, é um maior prazer, né? Eu fiquei por 11 anos como detetive, agente de polícia e investigador. E eu cheguei a nível 3ª classe, né? Estava até com possibilidade de chegar à classe especial. Paralelamente às minhas atividades policiais, eu tive o prazer de conhecer alguns policiais que me incentivaram a fazer o vestibular para Direito. E eu sou muito grato a isso. Mesmo trabalhando muito, eu fiz vestibular para Direito, alcancei êxito e fui fazer o curso de formação na Universidade Federal de Minas Gerais. E vinha formar no centenário da faculdade em 1992. Depois disso, continuei trabalhando na repressão à extorsão mediante sequestro. Depois eu pedi ao Dr. Reis para me deixasse disponibilizar no plantão do DOESP, que eu pudesse concentrar melhor os estudos que eu sempre almejava ser delegado de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais. Bacana. E isso eu vim com muita luta, com muita disposição, muito apoio de alguns colegas também, da família. Consegui efetivar isso no ano de 1995, quando eu ingressei no curso de formação de delegado de polícia na Cadepol. Você foi nomeado delegado em 95, você trabalhou no interior primeiro, né, doutor? Sim, a minha primeira comarca, né, foi designado, foi a cidade de Rio Paranaíba. Meu concurso era regionalizado e tinha 50 vagas para o norte de Minas e 25 vagas destinadas à região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. E eu fui designado pelo secretário da época para assumir a comarca de Rio Paranaíba, por onde eu fiquei cerca de 1 ano e meio aproximadamente. E por conjunturas, necessidades, e o Dr. Reis fez um pedido ao governo e eu me trouxe de volta para assumir uma das delegacias do DOESP. Então eu retornei do interior para ser delegado, exercendo as minhas atividades no DOESP. O senhor trabalhou como detetive. Sim, eu tinha trabalhado como detetive e tivemos o prazer, naquela época, o DOESP era chefiado do Dr. Reis, a chefia da Divisão de Operações Especiais era o Dr. Elcio Matos, e era composto de outras 4 delegacias operacionais, além da delegacia de armas e munições, que também era subordinada ao DOESP. E ele continuou com esse trabalho de repressão aos crimes, né? E a gente viu uma mudança ali, né? A gente não tinha mais um carro-chefe a combate ao crime de extorsão mediante sequestro, que realmente, ao nosso ver, estava praticamente desarticulado. E aí começamos a atuar em outras modalidades criminosas mais complexas também. O senhor também trabalhou muito no combate ao crime organizado, repressão a roubos de carro-fortes, roubo a banco, sequestro de gerentes. Nesse sentido, o que o senhor pode falar para a gente? O senhor possa dar um panorama geral, resumindo, que eu sei que são muitos casos, muitas ações. O que o senhor pode falar nesse sentido? Sim, eu, em determinado período, um
o então chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Otto Filho, né? Ele criou um grupo de repressão tático, né, operacional, chamado GRE. E eu fui o primeiro chefe do grupo. No ano de 2005, nós tivemos um dia muito triste aqui em Minas Gerais, com 2 ações ousadas de organizações criminosas que atuaram em Rene a carro forte, no mesmo dia, 28 de março, não esqueça a data, é bem marcante, 28 de março de 2005, onde houve 2 ataques a carro fortes, um na região de Mateus Leme, aqui na área metropolitana, e um outro ataque quase que simultaneamente na cidade de Patinga. Todos eles com um emprego de armamento bélico pesado, além de fuzis no calibre 5,56 e 7,62, todas as 2 ações estavam presentes uma arma no calibre .50. Infelizmente, com grande pesar, né, naquele dia morreram 3 vigilantes, sendo 2 mortos em Patinga, um morto aqui em Mateus Leme. Esse de Mateus Leme eu peguei casa a casa. Então, durante a investigação inicial, que caberia à delegacia de roubo a bancos, né, infelizmente uma viatura da roubo a bancos, após 3 horas da manhã, quando foi tentar abordar um veículo suspeito, e esse veículo suspeito tinha envolvimento direto ao assalto, na proximidade da barreira de Betim, e nossa viatura da Polícia Civil foi alvejada. Graças a Deus, que foi um ferimentos muito leves, estilhaço, não comprometeu a saúde dos policiais que eles estavam, dentre eles o chefe da roubo a bancos, o delegado conhecido por nós, né, Alcides Maia Filho, grande policial, e a equipe dele. Eu, como chefe do tático, me dirigi logo em seguida para a região. Fomos aos hospitais, os policiais estavam bem, e na época eu consegui localizar, lá na parte da manhã nós conseguimos localizar 3 veículos usados na ação criminosa aqui em Mateus Leme. Eu liguei para o então superintendente do arcebispo e falei com ele que era uma ocorrência de natureza muito grave e ela devia ter dado o máximo de atenção. Ele me autorizou, juntamente com a roupa bancos, iniciamos um trabalho de investigação a partir daquela hora, né? E a partir desse trabalho, nós conseguimos identificar coisas que surpreendiam a gente. Só para você ter referência, Bambino, o ano 2005. Primeiro, quando nós fomos buscar um investigador tático operacional, ele tem que procurar dados, ao meu ver, né? Nós achamos que no ano anterior, em cerca de um ano, o estado de Minas Gerais, no estado, território nosso, havia sido registrado 24 ocorrências dessa natureza entre roubo a carro forte tentado ou consumado. Aquilo me alertou muito, né? E eu comecei a mexer com aquilo ali, com o apoio de outras unidades, principalmente a roubo a banco. Em poucos dias, nós chegamos em alguns autores responsáveis. Um deles é de Minas Gerais, todos os demais, que caberia a investigação identificá-los, oriundos de outros estados. E ali nós começamos essa atuação, junto com vários policiais, várias equipes, né? Nós trabalhamos por cerca de 10 anos na repressão desse tipo de modalidade criminosa. E fomos entendendo, investigando, prendendo em vários estados da federação, trocando informações com estados parceiros, com equipes semelhantes às nossas, né? E conseguimos identificar que na época tinha mais de 100 criminosos, né, especializados no roubo a carro forte e no novo cangaço. O que é o novo cangaço? É quando quadrilhas muito fortemente armadas tomam cidades do interior e dominam a força policial local e roubam as instituições bancárias, e essa mesma quadrilha que faz o novo cangaço pratica o roubo a carro forte. O emprego sempre de armamento bélico pesado, né? Nos carros que eu já referi 762, fuzis e o uso da .50. E a gente, a partir de Minas Gerais, a gente conseguiu identificar essas quadrilhas, trocando informações com outros estados, conseguimos prender nós mesmos, pessoalmente, igual nós fizemos uma operação em Manaus, no Maranhão. Deu uma passagem no ano de 2007, que uma quadrilha fortemente armada tomou uma modalidade do novo cangaço, a cidade de São Gotardo. Nessa ação criminosa, resultou na morte do cabo Vandeck, da Polícia Militar, que estava chegando em apoio à repressão, aquela ação que estava acontecendo naquele momento na cidade de São Gotardo. No prosseguimento dos deslocamentos criminosos, eles tornaram refém vários outros policiais, um delegado de polícia da cidade de Rio Paranaíba, a qual eu tinha trabalhado anos anteriores,
e o juiz da comarca de Carmo do Paranaíba. Então essas pessoas se tornaram reféns desses criminosos ao longo de toda a noite e só liberado no dia seguinte. Ele foi subtraído um volume considerável dos recursos, né, financeiros da cidade, dos bancos, e eu fiz toda a coordenação pelo Departamento de Investigações, né, chefiado então pelo Carlos Faria, e essa coordenação investigativa, essas coisas, alcançaram outros estados da federação. Até fiz umas primeiras grandes prisões, né, na cidade de Marabá, no Pará. Desencadeou essa Operação Bandec, que ela deu N desdobramentos, né, grandes prisões, entre elas também, já no ano de 2009, uma investigação desenvolvida paralelamente com as equipes, né, principalmente rouba-bancos. Nessa época eu já integrava uma equipe de combate ao crime organizado que atuava dentro do Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com as unidades da Polícia Civil de Minas Gerais. Quando a gente iniciava um trabalho que era voltado para o tráfico, sempre trabalhava com a unidade responsável de repressão ao tráfico. Quando trabalhava com roubos a bancos, alguma coisa, você sempre trabalhava com as unidades da Polícia Civil, no caso especificamente, né, a rouba-banco, a delegacia de rouba-bancos. E tem um capítulo muito importante, entre muitos que poderiam ser contados, né? Ao longo dessa investigação nós conseguimos identificar o professor dos grandes roubos, Carlos Forte, e essa pessoa, além de ser muito conhecida nacionalmente, o nome, não a pessoa. Ela participou também da ação criminosa do roubo a Carro Forte na cidade de Patinga, onde ceifaram a vida de 2 vigilantes. E quem operou a ponte 50 nesse lamentável fato, né, grave fato criminoso, João Ferreira Lima, popularmente conhecido como João da Ponte 50. As forças policiais, as últimas informações dele foi no ano de 1993, quando ele foi preso durante a CPI da pistolagem, e ele era acusado, juntamente com seu fiel parceiro, Carlos Leonor de Macedo, o famoso Carlinhos Tarado. Não sei o motivo do apelido, mas imagino a razão. Eles ficaram presos no ano de 1993 e não se sentia mais registro da pessoa, da localização. Então, com essas prisões, com essas diligências ao longo de uns anos, voltada para a repressão qualificada, ao cangaço, aos grandes roubos, de carro forte principalmente, nós conseguimos identificar o nome falso que ele usava, João Ferreira da Silva. Com esse nome, nós conseguimos identificar uma conta bancária que ele movimentava esporadicamente na cidade de Ribeirão Preto. E aí conseguimos também uma linha telefônica que ele eventualmente usava para contatos, quando ele devia do Pará. Nós então montamos a diligência para tentar prender. E conseguimos prender mais ou menos em fevereiro de 2009, na cidade de Guaraí, em Tocantins, eu e mais 3 policiais, com apoio também da nossa inteligência, com outras equipes que permaneceram aqui em BH. Nós conseguimos localizá-lo, essa cidade. Ele estava na posse, né, se deslocando com uma Grand Class americana. Conseguimos prender e trazê-lo para Belo Horizonte através do apoio aéreo da Polícia Civil de Minas Gerais. E a outra equipe que foi no apoio trouxe o veículo. Aqui, quando vamos fazer uma vistoria minuciosa no veículo, encontramos habilidosamente escondido por ele uma calibre .50, uma metralhadora Browning. Além da metralhadora, prendemos também, nessa ocasião, 172 munições calibre .50. A título de referência, né, uma munição de calibre .50, com seu diâmetro, era a altura de uma caneta Bic aqui, mais ou menos. Certo. Isso aí é um armamento bélico usado realmente com forças militares. Mas era usado na prática criminosa aqui no nosso país, e Minas Gerais sofreu também ações desse tipo. Isso tudo, doutor, te qualificou a se chegar a chefe de polícia. Que ano que o senhor foi nomeado chefe de polícia, doutor? Vamos lá. Ao longo da carreira, né, como detetive, investigador, depois eu consegui galgar o cargo de delegado de polícia, e sempre trabalhando com afinco, com profissionalismo. E eu sou suspeito para falar da ação policial e especial também dentro do âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais. A gente conseguiu construir, ou melhor, escrever algumas linhas, né, das páginas da gloriosa história da Polícia Civil de Minas Gerais. Fato que me orgulha muito. Já no ano de 2014, né, eu tinha trabalhado 5 anos no combate ao crime organizado no Ministério Público, e lá eu fui designado pelo
chefe de polícia para assumir o DOESP, unidade que, posso dizer, eu fui formatado, né, como detetive, como delegado, recebeu um convite, né, chefiar. Você ficou muito orgulho. E eu deixei um outro sucessor também, onde eu atuava, uma outra equipe. A minha equipe permaneceu, um grande delegado que foi para lá também. Hoje faz parte do Conselho Superior de Polícia, doutor Antônio, né? Hoje parece que é o chefe da inteligência, né? Minas Gerais, da Polícia de Minas Gerais. E depois do DOESP, como chefe, eu fui convidado, estava até de férias no estado do Espírito Santo, e me chamaram para conversar sobre a questão da chefia de polícia. Isso, se você me permitir, é muito importante, porque eu não trabalhei para ser chefe tão somente para ocupar o cargo. Chefe por uma questão de uma promoção pessoal. Quando o governo da época, né, recém-impossado, procurou, eu perguntei a eles se eles teriam um compromisso de resgatar os investimentos da Polícia Civil de Minas Gerais. Essa foi a condição que eu pus de forma clara a eles. E o governo topou. Porque, Bambia, por décadas anteriores, a Polícia Civil sofria de forma gravíssima o não investimento. A Polícia Civil, historicamente, sempre disponibilizou grandes projetos, ótimos projetos. E se você não vier o investimento por parte de quem está governando, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. É muito comum, Bambia, você tem experiência policial, conhece a nossa instituição bastante também. E muitos nossos policiais entendem que é o chefe de polícia e o Conselho Superior de Polícia são suficientes para resolver os problemas e as demandas da Polícia Civil. Eu digo para vocês que as soluções, as grandes soluções, não estão mais no âmbito da Polícia Civil somente. Depende de investimentos externos do governo que façam uma priorização na Polícia Judiciária de Minas Gerais, no caso da Polícia Civil, para poder você conseguir prestar um serviço cada dia melhor. Então, a minha ascensão ao chefia de polícia foi nessa condição. Só que passado aproximadamente um ano, eu não vi esse retorno, aquele compromisso de que fazer se fosse feito os investimentos necessários para iniciar um processo de resgate da polícia. Nós continuávamos realmente naquela penúria de falta de investimento. Então, não me restou outras alternativas do que realmente entregar o cargo e me aposentar. É com muito pesar, né, a gente faz isso. Então, esse contexto todo, essa falta de condições que vai te limitando ao ponto de você não ver uma expectativa de melhores. E dou meu testemunho agora na condição de aposentado. Eu não vejo que isso é uma dura realidade. Não vejo que isso está acontecendo. Porque só um dado para você ter referência. A Polícia Civil naquela época ela tinha cerca de 10 mil policiais de carreira. Nossa lei orgânica prevê um quadro pessoal de 17.500 pessoas. E até hoje eu não vejo a supressão, essa lacuna de falta de servidores de carreira policial. Reconheço que a Polícia Civil, que o Estado tem limitações financeiras para contratar. Mas isso vai perdurar 1 década, 2 décadas, 3 décadas, até quando? Até quando vão priorizar? Então você está tentando atender nosso estado de Minas Gerais, tem aproximadamente 22 milhões de pessoas que aqui residem. Você tem aproximadamente mais 300 comarcas para suprir. Você tem de atender 24 horas as missões da Polícia Civil. Você não tem limitações jurídicas, por exemplo, parece que até hoje os policiais não podem exercer plantões acima de 12 horas de trabalho. Como suprir essa falta de pessoal e atender essa missão? Que não é fácil. E eu tentei, no tempo que lá estive, propor essa solução. Na minha época, esse projeto deve estar lá. Talvez se alguém puder ter a oportunidade de olhar, ele estava quase acabado, se chama Delegacias Gerais. Historicamente, a Polícia Civil sempre fez muito com pouco que foi oferecido. Esse projeto da Delegacias Gerais, dentre outras coisas, é você fazer com pouco pessoal que você tem, você tentar otimizar os nossos recursos humanos. São pessoas valiosíssimas que integram o quadro da Polícia Civil, mas a questão de números são muito abaixo do que seja aceitável. Uma carência enorme de servidores.
Então eu levei isso ao secretário de Fazenda da época e ele manifestou-se que seria a solução do serviço público. Resumidamente, o projeto é bem amplo, né? Sempre cabe melhorias, a ideia é levar isso para a Assembleia Legislativa, aprovar uma lei para se tornar tudo formalizado, né? A proposta do projeto de delegacias gerais. Era que, por exemplo, os policiais pudessem trabalhar em outras unidades conforme demanda e receber um percentual por isso. Por exemplo, nas comarcas, a gente vê as polícias militares, os policiais reclamando de deslocamentos, distâncias, né? O Brasil, perdão, Minas Gerais é muito extensa, né? Sim. Então, essa falta de policiais, dentro do projeto de delegacias gerais, os policiais ficavam de prontidão, de permanência, ou não que se desse, né? Para atender as ocorrências de flagrante nas comarcas. E eu estava classificando as comarcas conforme o número de ocorrência mês fora do horário de expediente. Eu tinha uma classificação das comarcas e os policiais poderiam contribuir e atender as ocorrências fora do horário de expediente. Para tanto, ele ia receber uma remuneração. Não era motivação para justificar um aumento do salário dos policiais, mas um reconhecimento que o trabalho extra deveria ser reconhecido para atender melhor as demandas da sociedade e evitar até essa questão da insegurança, que é o deslocamento das viaturas, os policiais militares, na maioria das vezes, rodar 100, 150 quilômetros até uma operante, uma autoridade policial. E onde esse projeto ele permitiu, onde houvesse demanda, naquela época, Mambia, acho que não deve estar tão diferente. O Departamento de Polícia Civil, Departamento de Família, Polícia Civil, né? Ela tinha registro de aproximadamente 70 mil expedientes, voltado principalmente para a repressão, né, dos crimes capturados na Lei Maria da Penha. Então, os policiais de qualquer unidade aqui poderia atender as demandas, né, voltado à Maria da Penha, seus expedientes, poderiam uma equipe da Delegacia de Homicídio, no horário, né, devidamente legalizado e autorizado, atender as demandas do Departamento de Família. Então, o gestor que tivesse, né, dos departamentos, da subintendência, até a própria chefia, poderia lançar equipes, né, para atender as outras unidades e receberiam um valor razoável para atendimento disso. E essa lei, a ideia era que ela vigorasse enquanto não suprisse os quadros da Polícia Civil. Supriram, ela ia automaticamente ser suspensa. Havendo necessidade, poderia ser utilizado. E tem outros variáveis que poderiam ser aproveitados dentro dos projetos de delegacias gerais. Então nós temos que fazer sempre muito, com pouco, sempre nos oferecer. Infelizmente não tem essa contrapartida, né, doutor?